Torcedor do Flamengo, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando a repercussão da vitória do Mengão ontem contra o Cruzeiro. Eu preparei um vídeo bem legal para vocês aqui. Aproveitar e deixar os créditos do vídeo ESPN Brasil e também ao canal oficial do João Guilherme, link aqui na descrição. Tá chegando por aqui, não é inscrito, já se inscreve, deixa aquele like também. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Por como trabalha o Tite, naqueles momentos ruins do time, tudo bem, detectava-se, por exemplo, o Gerson fazendo péssimas partidas, mas o foco da torcida era no Tite. O Tite tinha que responder por um futebol maravilhoso, que não havia condição naquele momento. Então essa baixada de expectativa foi boa para o Tite. Eu acho que ele consegue uma estabilidade para o trabalho. Quando os reforços voltarem, vai ser uma questão só de encaixe a partir de um time que está jogando numa toada, que é uma toada muito mais próxima daquela que a gente cobrava aqui. E ele deu um espaço obrigatório, não tinha também para onde, não era uma decisão dele, era uma necessidade do calendário do jogo, que é o Lohan desenvolveu mais jogando do que vendo a Arrascaeta jogar. Então, quem entrou no time, por essa questão dos desfalques, são os jogadores que eles estão num ritmo que só tem a ajudar. Porque aí ele vai mesclar, e não é aquele jogador que nunca entra, Imagina se o tempo do Lohan com a Arrascaeta, ele ganharia 15 minutos, uma partida. Agora que essa é a oportunidade garotão, de mostrar que é uma opção. O cara sabe que o Lohan sabe que ele não vai ser titular com esse time completo. Mas ele se coloca, ele se apresenta como uma opção interessantíssima. O Wesley também se apresentando como uma opção, ainda mais lá falando de lateral no Flamengo, né? Eu acho que eles estão assim com sangue nos olhos. A própria questão do Léo Ortiz se encontrar aí como volante, acabou aquele barulho do quem é que sai, para Léo Pereira e Léo Ortiz, e o Fabrício Bruno, o que é que faz com o Fabrício Bruno. Tudo isso... jogado de volante melhor que o Alan, que é volante. E a gente sabia que ele era bom de saída de bola, né? A gente pensava nele num zagueiro para qualificar a saída de bola. Então tudo seguiu um curso mais natural. Ele fez uma limonada a partir desse limão, que é a Copa América no caminho do Flamengo, né? Ele conseguiu muito boas soluções. Quando você olha para trás, né? Eu conversei com o Kleber Xavier lá em Bogotá. Sim. E eu perguntei para ele na época, isso lá no início da Libertadores. Copa América, o que vocês estão pensando ali? A gente não quer nem pensar em Copa América. Está muito longe, daqui até lá tem muita coisa, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Agora, imagino que, nos planos deles, quando eles pensavam em Copa América, eles imaginavam que iam perder um Pedro, talvez um Fabrício Bruno, e eles não contavam com o Lohan. O Lohan, foi assunto naquela conversa também, tinha acabado de vir do time Sub-20, campeão da Libertadores Sub-20. Eles trouxeram alguns jogadores, colocaram no elenco, e a ideia é essa, vamos ver, eles estão aqui sem pressa, vão se familiarizar com o ambiente, com o dia a dia de trabalho, e o Lohan disse presente muito rapidamente. Há outros jogadores que estavam naquele grupo que têm ficado no banco de reservas, não têm entrado, mas estão ali fazendo parte. Só que o Lohan era uma necessidade, porque o Flamengo perdia a Arrascaeta e De La Cruz justamente num espaço que é o espaço dele, que ele gosta de jogar. Mas também não estava nos planos. Quando começa o ano, o Flamengo não começa o ano, vou perder na Copa América jogadores dessa posição e vou contar com quem? E lembrar que houve um período em que o Gerson estava fora, então era uma dúvida. Quanto tempo vai demorar para o Gerson voltar? Será que ele volta? Sem o Gerson, como seria? E ainda tem o ressurgimento do Davi Luiz. Também. Sumiu, quando entrava não empolgava, e a partir da chegada do Léo Ortiz, pode ser uma coincidência, mas quando ele entrou bem diferente daqueles momentos anteriores. Então hoje ele é um jogador que até o Léo ele divide. Ele vai dividir na zaga. O Léo Pereira hoje ficou no banco, o dia ficou o Davi Luiz, joga o Léo Pereira. Sim. Então o Tite está conseguindo assim, confiar, porque as atuações são realmente mais sólidas. Sim, porque são sequência. Não eram, mas não eram. Jogando mais. Mas é mais por ele do que pela sequência. A sequência ajudou, mas é uma questão do jogador. Sim. Do jogador mudar o comportamento. E tem sido importante. Tem sido importante. Agora, gol, lidera o time. Pela análise de vocês aqui, daqui a pouco o Tite vai falar, a gente vai mostrar, daqui a pouco a gente vai falar sobre Gabigol, tá bom? Então não sai daí, fica com a gente, daqui a pouco a situação do Gabigol. Então, pelo que vocês estão falando assim, o time do Flamengo pós-Copa América, ele será ainda melhor, não só porque os principais jogadores voltarão,
mas porque também esse período foi importante para aqueles que não atuavam com frequência e tal. Ele fica mais forte. Isso é um desafio enorme para o técnico. O futebol não é matemático. Porque o time principal do Flamengo, e eu entendo como principal de fato, que é a melhor versão do Flamengo, ele é muito mais forte na construção, mas tem, como disse o Calçade, alguns momentos de certa, não é negligência, mas até pela característica do jogador, falta ali um pouco de pegada, falta ali um pouco de marcação e saída de bola. Confiança demais também. É o time que tem assim, o time joga muita bola tecnicamente, jogadores a parte individual. Você tem essa equipe. Quando esses caras chegarem e estiverem bem, você não pode deixar aqueles caras no banco. A não ser que haja uma compreensão da opinião pública, de tudo enorme, para falar, olha, hoje o Arrascaeta vai ficar no banco porque o De La Cruz marca um pouco mais e ele vai fazer essa posição que o Lohan fez hoje, né? O Gerson pode jogar do lado do Eric, então o De La Cruz não vai jogar ali como um segundo, porque o Eric é o primeiro de fato, né? E outro jogo é o De La Cruz que vai para o banco, para o Arrascaeta jogar ali, para a gente manter um time mais com a cara do Tite, equilibrado. Que é a palavra do jogo do Tite. Só que o Tite, ele além de ser um cara que gosta do futebol equilibrado, ele é um cara que se adapta aos jogadores, às características do ambiente e do clube. Quando eu chego nas características do ambiente do clube, é necessário que ele coloque todos esses jogadores mais técnicos que estão fora. E aí, é como se ele tivesse que dar continuidade ao modelo de jogo que não é esse. A ideia, quando a gente fala de posicionamento dos atletas, tal, ela é muito parecida. A característica do jogo, ela é consideravelmente diferente. Eu acho que ele não tem dúvida nenhuma. O time vai botar os caras que voltaram. O time dele, do meio de campo para frente, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta... Mas você garante que isso vai fazer o Flamengo jogar melhor do que a Cebolinha e Pedro. O que ele vai mexer, pelo que a gente vê também, agora, ele vai talvez mexer mais na linha de 4. Que ele pode. Para botar caras assim, mas você não ir cansando tanto os zagueiros. Pra você ter caras mais rápidos, sempre inteiros, porque é um time que tem muita bola também. Ele sobe muito, tem muito espaço para o adversário jogar. É o meu time também, mas isso não significa que ele vai ser melhor ou que vai agregar coisas desse time ao outro. Eu acho que isso... Esse é o modo de sobrevivência. O Flamengo não tem esse drama. Quando os caras voltarem, eu vou pensar se eu vou pôr o De La Cruz no time. Não, está no De La Cruz titular, Arrascaeta é titular, Pulgar é titular. São todos titulares. Se ele vai mexer, é por circunstâncias de jogo, de questão física. Mas eu digo, o fato deste Flamengo que está jogando está indo bem por tudo que poderia ter acontecido e não aconteceu, ele poderia não ter conquistado metade dos pontos, aí ele estaria frito. Ele jogaria nos caras que vão voltar uma carga imensa para ganhar tudo dali para frente. Então, numa corrida de bastão, o cara mais rápido vai ser o último, no caso do Flamengo, que é esses caras quando voltarem. Mas esse aqui que está correndo agora está maravilhoso, está sensacional, porque ele conseguiu. E, gente, é um time bom. É que mexe tanto na característica. Os caras que saíram são tão especiais que você não replica o mesmo time. É impossível. É uma questão mesmo, é um problema mesmo, como o Vini colocou. E essa questão levantada por você é deliciosa para debate, porque é isso. Futebol não é matemático. Não é assim, tá jogando com muitas reservas, está indo bem, quando voltar nos titulares, vai ficar melhor ainda. Não necessariamente. Porque você vai mudar metade do time. Sim. São 5 jogadores. Na linha, metade do time. E aí você muda as dinâmicas do time. Hoje, por exemplo, quando o Flamengo no primeiro tempo perdeu o meio de campo, após fazer 1-0, 3 jogadores do Cruzeiro se destacaram no meio de campo. Nos 3 jogadores, os 3 volantes, entre aspas, né? O Romero, o Lucas Silva e o Ramiro. Eles passaram a ganhar o jogo ali, passaram a controlar o jogo, indo às divididas, se antecipando, fazendo bons passes, saindo em transição rápida. E o Flamengo se viu acuado e houve um empate do Cruzeiro. Aí o que o Tite foi obrigado a fazer? O Lohan não está conseguindo competir. Vou tirar o Lohan do time, vou colocar no meio de campo o Léo Ortiz para dar mais pegada, mais força e trazer o jogo de novo para mim. É fácil tirar o Lohan. Sim. Tira o Arrascaeta. Ainda mais hoje que a galera estava no pé do Lohan.
A galera estava ressabiada. É um garoto. A gente sempre fala de oscilação de garoto. Oscilação hoje era o dia de oscilar. Ué, ele tá rendendo. É que ele tem tanta opção. A gente não pode esquecer, cada jogo é um jogo. Cada jogo hoje tem mais de 90 minutos. Nesses mais de 90 minutos você pode usar 16. Você não usa mais 11. E ele não tem usado os 16, até porque não tem quantidade para isso. Então, mas quando tiver, dá para detectar 13, essas coisas. 14. Eu também acho que de cara volta todo mundo. Todos os titulares voltam. Agora, se não mantiver essa pegada, o Tite sempre falou que o campo fala. Do time. O campo fala. Que aumente a confiança nos caras que estão jogando agora. Confiança no Lohan, de entrar e ter uma chegada mais rápida na área. A confiança de ter Léo Ortiz como volante. De usar o Alan para usar mais do que ele... Esses caras viam muito o jogo do banco. E agora estão jogando. Então, se você tem caras prontos para intervenção na equipe a qualquer momento. Então, assim, isso está servindo, está dando certo. Poderia não ter dado certo. O torcedor poderia ter aversão a este Flamengo que restou em função da convocação na Copa América. E não é o caso. O torcedor está indo, está apoiando, o Flamengo está vencendo. Então, os titulares vão voltar para suas posições. O que pode ter é, diante desta confiança maior, por tudo que foi visto até agora, o Lohan vai ter mais minutos do que teria. O Léo Ortiz pode ter mais minutos do que teria. Todos eles. E a defesa está ali. Está todo mundo trabalhando, trocando. Assim, acho... E se o Tite achar que precisa de um time que pegar mais em circunstâncias de jogo, aí o período vai ser útil. Sim. Não, ele tem... Com os titulares, é um jogo do Flamengo. Com esse time aqui, é um time que ele é mais de... Ele pode, como hoje, baixar para jogar no espaço do adversário quando o adversário sai. Pode ser que tenha jogo que ele vá mudar no segundo tempo para esta característica, mexendo em mais posições do que normalmente ele faria por ter usado isso o tempo todo da Copa América. Então ele passa a ter um controle muito maior sobre os jogadores, sobre o resultado daqueles jogadores juntos, do que teria tendo time titular. Sobre esse aspecto, por enquanto, a Copa América está... Não é que está ajudando, mas ele... de alguma forma... Cara, ele está conseguindo... Está olhando o copo meio cheio. Está olhando o copo meio cheio. Ele está conseguindo se virar aí bem. E os caras entenderam que esse é o caminho, todo mundo tem que doar um pouquinho mais, senão depois vai ficar ruim para todo mundo. Porque você não vai entregar o time numa condição boa. E eles vão entregar. Sim. Fala, Eugênio. Não, e ainda bem para ele, sorte dele, que a única posição em que ele não teria reposição no mesmo nível no elenco, ele manteve. O Pedro é o artilheiro do campeonato com o gol que fez hoje, 6 gols isolado, e é o líder em assistências do campeonato, 4 assistências, junto com o William, lateral direito do Cruzeiro. Portanto, somando gols e assistências, tem 10 participações diretas em gol no campeonato, é disparado o melhor nesse item. Porque se ele perde o Pedro, jogaria quem? Carlinhos. Dentro da circunstância que vive hoje o Gabigol, porque teoricamente seria o Gabigol. E de repente o Gabigol tendo sequência, começando os jogos, tendo que atuar por 90 ou 70 minutos, 80 minutos, talvez ele ganhasse um ritmo e pudesse render mais do que tem rendido. Porque a verdade é das vezes que ele entrou, desde que ele voltou dessa primeira suspensão, ele tem jogado muito mal. Tem errado praticamente tudo que tenta. Exatamente. Mas quem sabe jogando por 90 minutos, ganhando uma oportunidade para ser titular durante uma época, talvez ele pudesse recuperar o futebol dele, até a alegria dele. Como você falou com o Calçade, ele não desaprendeu a jogar. Não, futebol ele sabe. Eu que inventei isso. Mas, mas ele, além de tudo, hoje, nem para jogar mal, ele foi considerado, né? Porque tem todo esse imbróglio extracampo dele. Inclusive, hoje nem foi relacionado, não estava? Então, e isso dificultaria muito, porque a distância do Pedro para o Carlinhos é muito grande. Distância técnica. Aí fica difícil. Você já deu o gancho aí do Gabigol. Entra a história do Gabigol. Aí. Se quiser entrar na história do Gabigol, vamos nessa já. O Gabigol hoje ele é o reserva do Pedro. Sim. Não com a característica do Pedro. Um cara mais de área é o Carlinhos. O Gabigol é outra movimentação. Hoje em dia ele aquece mais no mercado de contratações do que dentro de campo. Porque sim, o Flamengo sabe que vai... Tá tudo claro que vai perder o Gabigol no final do ano sem ter um tostão. Então, mas tá claro agora, que o Flamengo não está fazendo muita questão. O Gabigol do jogo, é o seguinte, ele pode
ele pode negociar. É melhor agora, por alguns milhões, o Flamengo se sair agora, não vai sair de graça o Gabigol. Sim. Quem quiser o Gabigol nesse Campeonato Brasileiro ainda, falando do mercado nacional, vai ter que pagar o Flamengo. Claro. E o Flamengo fala assim, bom, com a grana que ele vai pedir, fala assim, 20 milhões de reais, pelo menos, o Flamengo pode investir num outro jogador ainda nesta janela. Senão, o Gabigol vai embora. Então, não é que vai ficar sem ninguém o Flamengo. Eu não acredito que o Flamengo vai perder o Gabigol, se isso acontecer, e não repor. Isso eu não acredito. Mas você não acha que se perder, precisa de um outro centroavante de nível elenco do Flamengo para compor? Mas eu acho que ele vai atrás. Eu acredito que sim. O que esta transação gerar de dinheiro reverterá para algum nome que seja do interesse da comissão técnica. O problema todo é como ele está saindo e a condição em que ele está saindo, né? Para um outro clube se comprometer com o Gabigol, há um risco muito grande em cima da questão da suspensão. Que a gente não sabe o que vai uma acontecer. nuvem da suspensão em cima do Gabigol. Agora, eu acho que nessa história toda, quem vai se sair melhor é o Flamengo. Porque o Flamengo ganhou vários álibis para abrir mão desse jogador que muitos consideram o maior ídolo depois do Zico. Eu acho que cronologicamente é mesmo. Depois do Zico, ninguém marcou tanta passagem pelo Flamengo. Em todas as finais de Libertadores. Como ele. E se não fosse, vamos supor que não fosse suspensão, que não fosse ter vestido camisa de outro clube, que não fosse todo o barulho. Os BOs vêm juntos no pacote. Aí a torcida ia fazer mais barulho. Né? Exatamente. O Gabigol foi dando todos os argumentos. Foi diluindo, né? Claro que o o Gabigol ainda tem, sim, uma legião de fãs rubro-negros e até não rubro-negros, né? Um raro jogador que onde jogava tinha a mascotinha do outro time dando a mão para ele, para entrar em campo. Ele é um cara que transcende. Mas eu acho que todo esse barulho nesses últimos, coloca aí, meses, e o fato dele também não estar jogando bola, porque houve um tempo em que o Maracanã falava para ele, vamos lá, Gabigol. E ele também não correspondia nos poucos minutos que tinha. Então, tudo isso ajudou o clube a ganhar álibis para se desconectar do Gabigol aos poucos. Acho que essa saída ia ser mais traumática se o Gabigol não tivesse feito tanto barulho fora de campo. O Gabigol tem, vamos lá. E se a fase fosse ruim agora? Não, sim, sem dúvida. E já é. Vamos lá. Na prática é. Primeiro, uma coisa é a história. A história do Gabigol não se apaga no Flamengo. A história do Gabigol, maravilhosa no Flamengo. Linda, certo? né? Fantástica, linda. Os gols nas finais de Libertadores, até a final que o Flamengo perdeu, que foi pro Palmeiras. O gol do Flamengo foi do Gabigol. Isso não se apaga, teve uma conexão com a torcida e tal, uma coisa espetacular. Tanto é que tem gente que até hoje defende por qualquer valor, paga 10 milhões pro Gabigol, mas continua. É o coração. Tem gente que defende até hoje que é o coração, exatamente. Outra coisa é a sequência de besteiras que o Gabigol fez. Então tem essa questão da punição, que precisa ver qual vai ser a punição, se ela realmente vai acontecer ainda, que foi por causa do Gabigol, e não foi por doping, mas pior ainda, não sei se é pior, mas por comportamento, por ferir as regras do exame que precisava ser feito. Então foi de uma burrice que não tem tamanho, né? Aí tem a questão do beijinho no Dorival. Vocês lembram? Copa do Brasil e tal. Vai lá, o time perde, vai lá, manda beijinho pro Dorival. Pô, conversa com o Dorival antes, conversa com o Dorival depois, no vestiário, como todos fazem, tal, no campo, dá um abraço. Ele vai lá, dá beijinho pro Dorival. Aquilo lá já não pegou muito bem, mas ok. Aí, bom, a questão da camisa do Corinthians, que vestiu a camisa e depois jurou de pé junto que não tinha vestido a camisa do Corinthians, que aquilo era uma montagem e tal, e depois foi falar que não, eu vesti sim. E ficou horrível isso aí. Ficou horrível essa situação. Aí você tem o campo, que eu já falei, e assim, o cara não está entregando. Aí o Flamengo vem e a proposta é uma proposta que vai elevar o salário do Gabigol ainda. Veja só, ele não está jogando bem, faz o ano passado, a gente já não viu. Eu acho que a principal questão de todas essas que você elencou foi a drástica queda no rendimento técnico. Queda de rendimento técnico. Essa é a única questão relevante. Apesar disso... Resolve jogos ou não resolve jogos? Apesar disso, você tem uma proposta de aumento salarial que, pelo que o Gabigol não jogou no último ano, é uma bela proposta, o cara vai ganhar mais ainda, Aí a questão do tempo de contrato é que se discute, mas, gente,
E o cara diz não. E ainda teve o tio do Gabigol. Vocês viram o episódio do tio do Gabigol? Que postou lá, que ainda colocou, desde que o Tite chegou e tal, já se sabia que não... Então. Ainda dando indireta não, a bela direta lá pro Tite, né? Quer dizer, eu acho que tem o cara não se ajuda, aí o tio que não ajuda, ninguém tá eu acho que ele vê o Tite como um técnico... E o campo não tá dando certo também, longevo no clube. A gente vê, né? Eu também vejo. A gente pode errar, claro, mas eu desconfio que vai ser assim. E com o Tite... ele precisa fazer coisas que ele não gosta de fazer no jogo para poder jogar. O Tite não vai armar um 4-4-2 ou um 4-1-3-2 ou qualquer outro sistema para facilitar que o Gabigol entre, porque o Gabigol não está muito afim de marcar como e até onde o Tite quer, entender o jogo sem bola, quando outro time ataca, como o treinador do Flamengo gosta. Que, aliás, é a origem de todo o fracasso dele muito jovem na Europa. Porque ele não podia botar a culpa em um técnico só, de um clube só. Eu acho que ele se sacrificou um pouquinho com o Dorival, né? Matias passa demais pro lado. Dorival sacrificou mais do que ele. Ele sacrificou, mas o Dorival sacrificou mais do que ele. Sabia também que era por um período, né? Aí você está falando do Tite, a gente está vendo a longo prazo. Outra questão. Como disse o Eugênio, eu acho que a direção do Flamengo tem que avaliar se o Gabigol, técnica e fisicamente, pode voltar a ser um jogador de nível muito alto, fazer a conta de quanto pode se pagar por isso e do que tem que se investir para ter um jogador capaz de fazer alguma coisa para tornar o time melhor caso ele saia. A mesma conta... tem que ser frio. A mesma conta... não é passional, não é... Eu acho que estão raciocinando de forma fria e pragmática e eu estou completamente de acordo. Até porque você está abrindo mão de um cara que é, como diz o Celso Zelt, enorme na história do clube. Agora, enorme. E eu acho que essa é a isso não se questão. compra. Agora, essa conta... Eu acho que essa é a grande Essa conta que você fez aí, atenção os candidatos aí, Santos, Palmeiras, Corinthians, esses Cruzeiro. que estão sendo cogitados aí, Cruzeiro, eles têm que fazer a mesma conta. A mesma conta sobre o Gabigol que está chegando. Né? Não vai pagar menos. 3 milhões de reais por mês? A minha conta Vai lá. tem a ver com o que o Birner acabou de falar. E vai além do campo. Uma das questões importantes do futebol mundial é quando um jogador cresce tanto dentro de um clube a ponto dele virar um problema para o clube. É o caso do Gabigol. Eu acho que o Flamengo está tratando isso dessa forma também. Porque ele passou a ser meio que dono do vestiário do clube. E isso não é bom para a coletividade, que já foi citado aqui, que o Tite tenta prezar tanto. Ele passou a ocupar um espaço muito grande ali. Então é a vontade dele, é o jeito dele. Aí vem alguém do doping, ele acha que não tem que fazer. Por toda a história que ele construiu, e construiu dentro do campo, e construiu com uma relação muito grande com a arquibancada, porque ele tem uma personalidade que agrada ao torcedor do Flamengo, mas ele fica muito grande. E vou dar 2 exemplos aqui que são exemplos mundiais. De como lidar e de como o clube sofreu ou não. Um deles eu sei qual Os maiores jogadores do mundo nos últimos 15 anos. Messi e Cristiano Ronaldo. Chegou um ponto que Real Madrid não fez questão de manter o Cristiano Ronaldo. No auge. Real Madrid sabe lidar bem com essas coisas, viu? Uma Champions, uma sequência, foi um tricampeonato de Champions, né? Cristiano Ronaldo, a grande estrela, saiu. É claro que há um impacto, há um momento de reconstrução, mas o clube está muito forte. O Barcelona foi cada vez mais assumindo o tamanho do Messi dentro do clube, deixando o Messi crescer, deixando o Messi ficar mais caro, criar ali o seu grupo de amigos dentro do clube e, no final das contas, o Barcelona foi quem sofreu com isso, porque não tinha como lidar mais com o volume que era o Messi, até de despesas para o clube. Por mais que ele, dentro de campo, desse o retorno. Mas ele virou, por exemplo, ele derrubou o presidente no Barcelona. Sim. O Bartomeu caiu por causa de uma briga com o Messi, no final das contas. O presidente anterior. Porque o Messi era muito maior do que qualquer dirigente que aparecesse no clube. Já tinha colocado o Tato Martino de técnico. Então, eu acho que tem essa questão também do tamanho do Gabigol dentro do Flamengo e ele começar a fazer as coisas que interessavam mais a ele e menos ao clube. É uma hora que é importante você ir esfriando um pouco. Desses exemplos que você deu, o Barcelona foi uma questão financeira, né? Do fair play. E aí tem muito a ver com a gestão horrorosa do clube. É uma gestão horrorosa. horrorosa. Foi uma decisão do Madrid, ponto.
Sim, mas uma parte relevante disso era o custo que tinha o Messi para o Barcelona. Ele dava um retorno dentro de campo, óbvio que dava. Mas ele estava ganhando salários astronômicos. O time tinha sido humilhado pelo Bayern de Munique com ele em campo. Ele também... E aí ele criou ali a galerinha dele, Suárez, Piquet e outros, que as pessoas eram pessoas que dentro do clube ganharam um vulto tão grande que passaram a agir por cima dos interesses da diretoria do clube. E o Barcelona não soube lidar com isso até o momento que quebrou. Quebrou muito em função também de pandemia e tal. Mas virou uma bola de neve dentro do Barcelona. E quando foi obrigado a cortar isso, já não tinha mais para onde ir. E hoje está pagando. O Barcelona viu um momento trágico financeiro em função muito de tudo que aconteceu. Eu acho que o Flamengo, voltando aqui para a nossa economia nacional, o Flamengo, a estratégia da diretoria do Flamengo é ir esfriando o Gabigol dentro do clube para poder seguir adiante sem ele. E eu acho que ele próprio já entendeu isso e eu acho que ele também está tentando ter uma saída honrosa do Flamengo. Na questão financeira, a diretoria do Flamengo vai bem. Como vai a Leila. Sempre. Como a gente viu na questão do Dudu. Não é nem questão financeira tanto do Gabigol, porque não dá para comparar o peso dele para as contas do Flamengo com o que foi o peso do Messi para o Barcelona. Não, mas eu acho que o jogador no seu questão, lugar, né? Exatamente. Como o Palmeiras fez com o Dudu, guardadas as devidas proporções, situações claro, completamente diferentes, né? Mas assim, como o Palmeiras também cuidou da questão do Dudu. Agora, de todos esses casos citados, as diferenças entre os jogadores, Messi, Cristiano Ronaldo, Dudu, o Gabigol que está saindo jogando menos bola no momento em que ele sai. Não tem mais Gabigol. Embaixo, não né? tem Gabigol. Nesse momento no Flamengo não existe Gabigol. Só o Gabi. O Gabigol é a referência a título de Libertadores, aos 2 gols em poucos minutos, aos tempos das tabelas maravilhosas com o Bruno Henrique, que você não sabia quem ia fazer e quem ia dar assistência. É ali. E a gente estava falando agora há pouco sobre a construção do Flamengo, a original do Tite, que é a que continua provavelmente depois da Copa América, com a Arrascaeta, De La Cruz, né, jogando como segundo homem, Pedro, tendo jogadores de mais velocidade pelo lado, ou um velocidade e um mais construtor, não tem lugar para o Gabigol. Não há espaço para ele. Ele não se faz urgente. É fato. Nessa ideia de jogo. E aí eu faço a seguinte pergunta, que é a grande questão. O Flamengo precisa mais hoje de um jogador como o Gabigol, que, repito, é um segundo maior ídolo para mim da história do clube, maior ídolo dessa geração, que é a segunda geração mais vencedora da história do clube, ou do treinador como o Tite? Porque o Tite não coloca essa questão. O Tite faz o trabalho dele como ele acha que é o melhor para o clube. Ele não está ali para fazer o melhor para o jogador, ele faz o melhor para o jogador para que o time ganhe jogos. O que é mais importante para o Flamengo? Eu não tenho a menor dúvida que hoje é um treinador como o Tite. Principalmente depois de tudo que aconteceu após a saída do Jorge Jesus e especialmente na temporada anterior. E até porque há um Pedro ali entregando. Exatamente. Bom, o Tite não apareceu até agora, eu vou mudar de assunto. Gente, Flamengo e Cruzeiro, hein? Jogaram no Maracanã. 2-1 para o Flamengo. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Que campanha do time do Tite. E o Flamengo é líder no modo Tite. A nação rubro-negra está começando a entender o Tite. É um modo competitivo. Show! Até tem, mas não vai ser toda hora. Pelo contrário, em poucos momentos. Mas é uma equipe competitiva, é uma equipe aguerrida, é uma equipe que não desiste e uma equipe eficiente, que luta até o final. Comprometida. Aliás, essa palavra é muito importante. Comprometimento. O elenco do Flamengo está mostrando agora com o Tite algo que muitas vezes com treinadores anteriores pós-Jesus deixou de mostrar em muitos momentos. Comprometimento. O Flamengo está comprometido. Hoje teve um jogo difícil no Maracanã. O Cruzeiro... Olha, vou falar um negócio para vocês, hein? O Cruzeiro, né, o trabalho do Fernando Seabra merece elogios. Ele conseguiu arrumar o time do Cruzeiro e com os jogadores que estão chegando, Caio Jorge já está lá, o Wallace e Matheus Henrique para o meio campo, Cássio,
vai jogar lá no gol, estava hoje no Maracanã, inclusive. Lautaro Dias, atacante. Olha, o Cruzeiro, ele hoje já tem uma equipe arrumada e o Cruzeiro vai melhorar muito, hein, galera? Eu acho que não dá para ganhar o campeonato. Prontinho, voltei. Eu acho que não dá para ganhar o Campeonato Brasileiro, mas é um time que, por exemplo, Sul-Americana, dá para pensar. Dá para brigar para buscar uma vaga na Libertadores da América. Né? Eu acho que o Cruzeiro é um time que vai melhorar bastante. E criou problemas para o Flamengo. Principalmente no primeiro tempo, né? Naquela parte final do primeiro tempo, porque o Flamengo teve um momento do jogo que ele foi melhor. O momento que saiu o gol. Numa grande jogada do patrão. Sabe quem é o patrão? O Gerson. Não tem Arrascaeta, não tem De La Cruz, não tem os caras que puxam a fila do time, tem o Gerson. O Gerson virou o patrão do Flamengo. Ele assumiu a responsabilidade. Deixa comigo que eu vou comandar esse negócio aqui. E dentro de campo, numa grande jogada dele, arrancada e um passe perfeito, ele deixou Pedro o melhor 9 brasileiro. Não há um jogador centroavante brasileiro, camisa 9, melhor do que Pedro. Ele não está na Copa América, porque o Dorival deve ter pensado o seguinte: o Flamengo perdeu 5 jogadores por convocações e eu não vou convocar mais um. Acho que o Dorival pensou isso. E não levou. Só pode ser por isso. Porque o Pedro é o 9 da seleção brasileira. Porque ele é o melhor na posição dele, brasileiro. E ele é outro que, junto com o Gerson, está matando no peito e assumindo a responsabilidade. Os caras estão lá, fazem falta, muita, mas tem a gente aqui. Vamos segurar. E ele está numa sequência impressionante, fazendo muitos gols, dando assistências. E ele fez o primeiro gol do Flamengo. A partir daí, o time do Cruzeiro se arrumou em campo. O Cruzeiro ganhou o meio-campo do Flamengo no primeiro tempo. O primeiro tempo foi dominado pelo Cruzeiro no meio-campo, onde o jogo acontece, com Matheus Pereira tendo liberdade para jogar, inclusive fazendo o gol de empate do Cruzeiro, num lance que está rendendo muita polêmica, porque realmente na disputa com o Gerson, a bola bate na mão do jogador do Cruzeiro. A arbitragem, se quisesse, poderia ter anulado o gol do Matheus Pereira, mas a equipe do VAR achou melhor não fazer isso. O lance seguiu e o Matheus Pereira, com a qualidade que tem, é um grande jogador, fez um belo gol para o Cruzeiro e empatou o jogo. O Cruzeiro, na maior parte, ele acabou sendo o melhor no primeiro tempo. Ganhou o meio-campo. O Matheus Pereira teve liberdade. Aí o Tite, no intervalo, ele tira o Lohan. Aliás, ele já vem fazendo isso em alguns jogos. O Lohan, ele teve uma queda de produção. Ele começou muito bem, ele é muito talentoso, mas eu não sei o que está acontecendo. Aliás, é até natural, 17 anos, joga no Flamengo, muitos elogios, muita badalação, muita coisa acontecendo, e é natural que, de repente, o cara fique um pouco deslumbrado com tudo isso e tem uma queda de rendimento. Ele é um grande jogador, ele é muito talentoso. É outro também que está conseguindo se manter no time do Flamengo e ajudar o time do Flamengo nesse momento de tantos desfalques. Mas ele não fez um bom primeiro tempo, né? Ele fez uma boa jogada, que ele deu um passe para o Pedro e depois o Pedro deu um toque para o Luiz Araújo chutar, uma jogada bonita e tal, mas ele caiu de produção. Aí o Tite fez o quê? Colocou o Léo Ortiz no meio-campo, que é onde o Léo Ortiz vinha jogando as últimas partidas e se dando bem. Aliás, eu não entendi por que o Tite tirou o Léo Ortiz e colocou de novo o Alan desde o início, porque o Léo Ortiz ele se encontrou ali no meio-campo. O Alan entrou bem durante os jogos, mas o Alan hoje mostrou que, atuando desde o início, ele ainda está com problema para acompanhar o ritmo. Ele não conseguiu conter
o Matheus Pereira. A partir do momento que o Léo Ortiz entrou no segundo tempo, o Matheus Pereira teve mais dificuldade. Porque o Tite encheu mais o meio-campo, tirou os espaços do Matheus Pereira. Mas o jogo continuou muito disputado no Maracanã. O Flamengo, de novo, não fez uma partida brilhante tecnicamente. Tem muitos jogadores aí que estão cansados, que estão jogando na base da raça, que estão até mesmo machucados, né, se superando. Mas o Flamengo está jogando com muito aguerrimento, com muita força, com muita disposição. E o gol da vitória do Flamengo é outra marca do Flamengo do Tite, do modo Tite acionado. Bola parada, jogada treinada, jogada combinada. O desenho da jogada é nítido que aquilo ali foi trabalhado, foi treinado. Pela movimentação do Fabrício Bruno. O Luiz Araújo colocou a bola no ponto. Ele já sabia que o Fabrício Bruno ia aparecer ali, que ele ia se deslocar e ele ia entrar próximo ao bico da área para cabecear. Jogada treinada, jogada trabalhada. A bola parada tem feito muitas vezes diferença a favor do time do Flamengo nos jogos. E foi o que aconteceu mais uma vez. Mérito do Tite e de toda a sua comissão técnica. Um gol muito importante que dá ao Flamengo mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, 3 pontos. E assim vai seguindo, pontuando, 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 num jogo dificílimo contra um Cruzeiro que mostra realmente que está muito arrumado. E o lance do pênalti no Ayrton Lucas, hein? Olha... dá o que falar isso aí. Dá o que falar, porque é o seguinte... teve uma cotovelada no rosto do Ayrton Lucas. Foi fraca, foi forte, foi disputa de bola, mas teve. Teve uma cotovelada ali. O árbitro achou que foi. Aí ele apontou. Aí o VAR, o pessoal do VAR chamou e falou, ó, dá uma olhada aqui no lance. Talvez pela falta de intensidade da cotovelada, foi uma cotovelada. Teve uma cotovelada. Ele achou melhor anular o pênalti. Mas, sinceramente, teve uma cotovelada no rosto do Ayrton Lucas. Se marcasse o pênalti, não seria nenhum absurdo. Agora, como sempre, para variar, todo jogo do Flamengo tem, depois do jogo, resenha de arbitragem. Que foi ajudado, que foi favorecido. Eu já estou adiantando aqui. Hoje é domingo e na quarta-feira, após o jogo, vai ter papo de novo. Ah, ajudou, o Flamengo foi beneficiado. Todo jogo é essa situação criada, que o Flamengo foi ajudado, aquela coisa toda. Todo jogo é isso, já virou uma rotina. E, sinceramente, hoje no jogo, no gol do Cruzeiro, o jogador do Cruzeiro ali, a bola, ele toca com a mão na bola, foi rápido no reflexo, mas tocou com a mão na bola. E o lance do pênalti teve a cotovelada. Ah, foi fraquinha, foi forte, mas teve a cotovelada. Poderia ser dado pênalti, mas a arbitragem entendeu que não foi. Mas, como sempre, todo jogo falarão isso, de arbitragem, que foi ajudado, que não foi ajudado. Você pode esperar na quarta-feira contra o Atlético Mineiro, no sábado contra o Cuiabá, depois contra o Fortaleza, depois contra o Internacional, depois contra outro time. Vai todo mundo falar a mesma coisa. Eu já estou adiantando a pauta. Ah, o Flamengo foi ajudado, aquela coisa toda. Todo mundo fala isso, todo jogo já está automatizado. Falar que todo lance, todo jogo, alguma coisa ajuda o Flamengo. É isso, a gente vê isso todo dia. E hoje, sinceramente, eu não sei se justifica
toda essa reclamação. Como já teve no domingo passado, o negócio do pênalti do Bruno Henrique, assim vai. Todo jogo falam de arbitragem, especialmente quando tem o Flamengo envolvido. Já virou algo comum em todas as torcidas adversárias do Flamengo. Foi ajudado pela arbitragem. Galera, é isso, pessoal, falando sobre o Flamengo, a vitória de ontem contra o Cruzeiro, 2-1, vitória muito importante. Mengão dispara na liderança do Brasileiro e ontem fez um bom jogo. O Cruzeiro deu bastante trabalho, não foi uma vitória simples e o Flamengo, mesmo com vários desfalques, muitos problemas, conseguiu essa vitória importante, os 3 pontos, se mantém ali no topo da tabela, na liderança do Brasileirão. Vamos aguardar também esse jogo do Palmeiras hoje contra o Corinthians. Palmeiras vencendo, vai encostar um pouco no Flamengo, mas o importante é que o Mengão está fazendo a sua parte, né? Vencendo seus jogos e fazendo aquilo que tem que ser feito, se mantendo na liderança do Brasileiro. Vitória importante demais ontem, agora é focar nas próximas partidas. Próxima rodada aí do Brasileiro, na quarta-feira, o Flamengo joga contra o Atlético Mineiro, jogo difícil, né? Complicado, vai ser fora de casa na Arena MRV, mas o Flamengo chega embalado, né? Fazendo bons jogos e chega com a moral lá em cima, né? Para esse jogo aí contra o Galo na quarta-feira, no meio da semana, na rodada do Brasileiro, próxima rodada, né, do Brasileirão. Deixa a sua opinião aqui abaixo, tá feliz, tá contente aí com o futebol que o Flamengo vem jogando nessas últimas rodadas? Comenta aqui abaixo, valeu e até a próxima, galera.